conteúdo de macroeconomia que nós iniciamos na aula passada. Então, vamos ver o que estudaremos na aula de hoje. Então, nessa parte 2 da aula de macroeconomia, nós veremos os seguintes tópicos. Continuaremos nos conceitos básicos, agora abordando sobre taxas de juros, sobre os títulos da dívida pública, o que são e para que o governo utiliza. Vamos falar de orçamento público, como que é formulado o orçamento público. E vamos conhecer o que significa déficit público e os impactos que ele gera na economia. Vamos conhecer também o que é e como é formado o Sistema Financeiro Nacional. E vamos descobrir que o governo exerce uma interferência direta na economia no controle da oferta de dinheiro em circulação, através da política monetária. Vamos ver o que é, como ela funciona e os 4 instrumentos que o governo utiliza para exercê-la. Vamos conhecer também a política cambial, como que o governo define, regula, controla a taxa de câmbio da troca da moeda nacional pela moeda estrangeira nas transações com o exterior. Vamos conhecer também a política fiscal, que é como o governo lida com a sua arrecadação de impostos e também o impacto disso na economia, e a política de rendas, que é a maneira com que o governo interfere também no rendimento dos agentes econômicos. Bora para a aula que tem muita coisa bacana para a gente conhecer. Agora, taxa de juros. O que são juros? Juros são valores cobrados por um dinheiro tomado emprestado ou por um bem comprado financiado, o que praticamente é a mesma coisa. Então, juros seria o custo do capital, o custo para se obter um capital de terceiros. As taxas de juros influenciam uma vasta gama de atividades econômicas, desde os empréstimos pessoais, a garantias em imóveis, por exemplo, o financiamento de imóveis, de veículos, até em investimento em títulos, valores onde você investe e vai receber os juros para resgatar esse investimento mais tarde. O que determina os juros? Como tudo na economia, a oferta e a demanda. Como é que está a oferta de crédito no mercado? Se a oferta está grande, a taxa de juros vai ser menor. Se eu tenho pouco crédito no mercado, mais pessoas disputando por esse crédito, maior demanda do que oferta, a tendência da taxa de juros é subir. Vamos falar agora de títulos da dívida pública. O que são títulos da dívida pública? São certificados que o governo emite para que investidores comprem esses títulos, aguardem o seu prazo de vencimento ou de resgate e o governo retoma esses títulos pagando um juro sobre isso. É como se o governo pegasse dinheiro emprestado conosco, cidadãos comuns que podemos ir lá e comprar títulos do governo. O governo faz isso para conseguir caixa, por isso que chama da dívida pública, porque se eu compro um título, o governo tem uma dívida comigo e ele vai me pagar com juros, então ele faz isso para resolver alguns problemas de caixa, mas também como política monetária, para tirar um pouco o dinheiro de circulação da economia, nós vamos ver mais adiante. Nós falamos no slide anterior de taxas de juros, então o valor que o governo paga de juros nesses títulos é um dos principais indexadores, estipuladores, as principais referências da taxa de juros anual no Brasil. E o que é orçamento público? É uma projeção, um planejamento para um período seguinte de entradas e saídas de recursos financeiros para o governo, durante um ano fiscal. Os recursos, como vimos, da arrecadação do governo provêm majoritariamente dos impostos. E como vão ser gastos esses impostos? Funcionalismo público, pagamento de aposentadorias, quitação das próprias dívidas do governo, pagar os juros desses títulos que o governo emite. E também, obviamente, como principal, aí tem que investir em educação, saúde, segurança pública e infraestrutura e seguridade social, por exemplo, o INSS. Cada esfera, tanto o governo federal, estadual, municipal, elaboram seus orçamentos, delineando aí suas prioridades, seus planos de gasto, mas eles têm que respeitar algumas proporções que são obrigatórias para cada área. Eles têm um percentual máximo para funcionalismo, tem um percentual que não pode ser menos para a saúde, para a educação e assim por diante. Como o orçamento público é só uma previsão, às vezes aquilo que o governo previu que iria arrecadar no ano seguinte se frustrou, não arrecadou tudo aquilo. E também aquelas despesas que ele planejou, algum imprevisto ocorreu, ele se endividou mais, ele teve mais despesa do que o esperado e aí ocorre o déficit público, que é quando o governo gasta mais do que arrecada. Isso pode acontecer com qualquer pessoa ou qualquer empresa. Gastar mais do que arrecada, acaba se endividando. O problema é que quando isso ocorre com o governo, ele
vai recorrer a empréstimo com taxas de juros também, aumentando seu endividamento, ou ele pode, como já fez no passado, muitas vezes, emitir moeda. Quando você emite moeda e põe mais moeda no mercado, você aumenta a oferta de dinheiro, o dinheiro perde o valor, gera também a inflação, ou o mais temido de todos, o aumento nos impostos. Eu gastei mais do que eu arrecadei, eu preciso aumentar minha arrecadação, vou aumentar a taxa de impostos, sufocando os setores produtivos e assim puxando as rédeas de freio da economia. Vamos conhecer agora o Sistema Financeiro Nacional, que é um conjunto de entidades governamentais e de instituições públicas e privadas que promovem um encontro. Que tipo de encontro é esse? De um lado, temos agentes econômicos que são superavitários, ou seja, eles ganham mais do que eles gastam. E eles procuram algum lugar para investir esta sobra e ter algum retorno financeiro com isso. Do outro lado, temos agentes econômicos que são deficitários, ou seja, aqueles agentes que gastam mais do que arrecadam e precisam buscar em algum lugar algum empréstimo, dispostos a pagar juros por isso. Nesse sistema financeiro que promove esse tipo de encontro de credores e tomadores de recursos, as pessoas, as empresas e o governo fazem circular a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas, realizam seus investimentos, fazem circular a economia. O Sistema Financeiro Nacional é organizado por alguns agentes normativos, supervisores e operadores. Os normativos são os órgãos que determinam as regras gerais, o funcionamento do sistema. As entidades supervisoras fiscalizam as instituições e os operadores são os intermediários desses serviços financeiros, geralmente as instituições financeiras e outras. Aqui no site do Banco Central do Brasil, nos traz um esquema gráfico de como funciona esse sistema. Ele é presidido pelo Conselho Monetário Nacional, na figura do Ministro da Fazenda, e tem como órgãos executores o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Aqui nas instituições operadoras, a gente tem os bancos, as caixas econômicas e outras instituições financeiras que fazem essa intermediação entre os credores e os tomadores de recursos. Na parte de seguros, a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, a SUSEP, que é o órgão executor e fiscalizador, e as seguradoras. E na parte de previdência fechada aí, a gente tem o Conselho Nacional de Previdência Complementar, a Previc e as instituições que fazem esses fundos de pensão, essas aposentadorias, né, essas previdências por empresas públicas ou privadas, os fundos de pensão conhecidos. E é do cérebro do Sistema Financeiro Nacional que saem as decisões sobre as políticas monetárias. Quem é o cérebro? O órgão máximo, o Conselho Monetário Nacional. E o que é política monetária? É a política do dinheiro, política da moeda. É um controle que o governo faz da quantidade de moeda que ele pretende deixar em circulação na economia e a velocidade como essa moeda pode circular entre os agentes econômicos de uma sociedade. Você sabia que o governo tem mecanismos para controlar isso? O Conselho Monetário Nacional é quem formula as diretrizes e seu principal executor é o Banco Central do Brasil. Nós vimos nessa aula o conceito de inflação e que o Brasil passou em décadas anteriores por uma hiperinflação que ainda precisa estar sob constante vigilância. Pois é, a política monetária funciona justamente para exercer essa vigilância. Ou seja, o governo controla as rédeas da economia com a oferta de moeda no mercado. Quando existem umas tendências deflacionistas, ou seja, a inflação está sob controle, nenhum perigo, e o governo quer dar uma impulsionada na economia, soltar as rédeas, ele injeta mais dinheiro na economia. Não por meio de fabricação de moeda, não, que isso gera inflação na hora, mas por meio de alguns instrumentos que vamos ver. Quando o governo sente algum receio de que a inflação pode vir a estourar, ele tem alguns mecanismos de dar uma enxugada, diminuir a oferta monetária do mercado, diminuir o dinheiro em circulação literalmente. Vamos ver que para isso o governo tem 4 instrumentos. O primeiro desses instrumentos são as operações de mercado aberto. Nós vimos que o governo pode vender títulos de crédito para os investidores. Então vamos imaginar que exista uma situação de perigo de inflação. As pessoas estão consumindo muito e há um excesso de dinheiro disponível para crédito nos bancos. As pessoas vão pegar mais empréstimo, fazer mais financiamento e aí o preço das coisas pode subir.
Então, o governo coloca títulos seus à venda no mercado a juros atraentes para que as pessoas comprem esses títulos, esperando ter um rendimento no vencimento desses títulos. O que acontece? A pessoa tira o dinheiro de suas contas correntes nos bancos para comprar os títulos. A pessoa fica com um certificado e o governo fica com o dinheiro retido. Com isso, diminui a circulação de dinheiro na economia, diminui a possibilidade dos bancos fornecerem empréstimos e financiamentos, freia-se o consumo e, como nós vimos na lei da oferta e demanda, quem não está vendendo não aumenta o preço do seu produto. O inverso também é verdadeiro. Quando o governo quer dar uma impulsionada na economia, ele resgata esses títulos, então ele põe de volta o dinheiro no mercado. As pessoas recebem o dinheiro com rendimento e o governo não coloca mais títulos à venda, mantendo aquele dinheiro em circulação na economia. O segundo instrumento que veremos é o redesconto. O que é o redesconto? O Banco Central funciona também como um banco para os bancos. Os bancos tomam empréstimos do Banco Central. Se o governo quer aumentar a oferta de dinheiro em circulação, aumentar a oferta de crédito, ele baixa as taxas de juros do redesconto, incentivando os bancos a tomarem dinheiro no Banco Central para poder emprestar. E aí o Banco Central também pode esticar mais os prazos de pagamento e fazer tudo o que for possível para incentivar. O contrário também é verdadeiro. Se existe um perigo de inflação, eu posso, como Banco Central, endurecer as regras para o redesconto. Eu aumento a taxa de juros no empréstimo para os bancos, em curtos prazos. Com isso, eu vou desestimular os bancos de pegar dinheiro emprestado. Eles não vão contar com essa fonte de recurso para emprestar e assim favorecer o aumento no consumo, que pode gerar o aumento da inflação. Pessoal, a gente viu que o banco recebe dinheiro de quem tem sobrando e empresta esse mesmo dinheiro para quem está em déficit. Então o banco empresta um dinheiro, teoricamente, que não é dele. Sendo assim, se todas as pessoas que têm dinheiro no banco depositado em suas contas correntes fossem sacar no mesmo dia, talvez o banco não tivesse esse dinheiro para entregar, porque ele está emprestado na mão de outras pessoas. Para assegurar o mínimo de condição de pagamento dos bancos aos seus clientes, o Banco Central estipula o recolhimento compulsório. É um percentual de tudo que é depositado nos bancos, por mim, por você, pelos agentes econômicos, o percentual é recolhido obrigatoriamente, compulsoriamente pelo Banco Central, para ficar retido e garantir essa possibilidade de devolução. Uma parte só. Mas, quando o governo pretende frear a economia com medo da inflação, ele pode aumentar a taxa de cobertura do recolhimento compulsório. Aumenta o percentual de que os bancos têm que repassar ao Banco Central, deixar lá resguardado, recolhido os depósitos que recebem. Quando o governo não tem ameaça de inflação e pretende soltar mais as rédeas da economia, ele diminui a taxa percentual desse recolhimento compulsório. Um outro instrumento é o controle e a seleção do crédito. O governo, por meio do Banco Central, estabelece limites que podem ser emprestados aos setores produtivos. Então tem um percentual X limite que deve ser emprestado para agricultura, para indústria, para comércio, para outros fins. Então, esse controle visa alinhar a ação dos bancos com os objetivos da política monetária. Eu quero que a maior parte dos recursos vá para tal setor, para o agronegócio, por exemplo. Então, esses limites são definidos e o dinheiro tem um certo direcionamento, limitando, às vezes, algum outro setor de conseguir a mesma quantidade. Esse controle não é tão efetivo porque, às vezes, o tomador do empréstimo burla a finalidade. Pega o empréstimo dizendo que é com uma finalidade, mas acaba usando em outra. Mas isso é outra questão. O fato é que o governo tem também esse instrumento. Saindo das políticas monetárias, vamos entrar agora em política cambial, que é um conjunto de medidas que o governo toma por meio do Banco Central para definir qual é o regime de câmbio vigente no país. No passado, o Banco Central já exerceu um controle mais rígido do câmbio, estipulando, fixando taxas, ou mesmo intervindo como comprador ou vendedor de moeda estrangeira no mercado para influenciar a oferta e a demanda por moeda estrangeira, principalmente o dólar. Hoje em dia, o Banco Central opta por não fazer mais esse tipo de interferências, prevalecendo no Brasil o câmbio flutuante, que é ditado pela Lei de Oferta e Demanda, que já conhecemos, no caso de moeda estrangeira no país.
O governo apenas tenta garantir que esse sistema flua corretamente conforme o mercado, sem interferência de outros agentes externos. É proibido qualquer tipo de transação comercial dentro do país que não seja na nossa moeda corrente ou real. Então, todo o dinheiro vindo do exterior precisa ser convertido à taxa de câmbio vigente para real, para que possa haver alguma transação aqui. E mesmo que eu, você, cidadão comum, não tenha nenhum tipo de ligação com exportações e importações, a taxa de câmbio reflete também no nosso dia a dia, porque reflete no preço, inclusive de alimentos e de outros bens que consumimos. Um exemplo no agronegócio. Se o dólar está muito alto, vai incentivar que os produtores de açúcar, cana-de-açúcar, exportem mais açúcar, vendendo esse produto para o exterior. Com isso, eles diminuirão a produção de etanol. Com a baixa oferta de etanol, o preço desse combustível vai aumentar para os consumidores brasileiros. Assim também como vai reduzir a oferta de açúcar no mercado interno, fazendo o preço desse alimento também se elevar aqui no nosso mercado interno. As políticas fiscais são as decisões do governo relacionadas a como ele vai obter receita e também aos seus gastos públicos. Como a gente viu, o governo tem a arrecadação dele baseada na carga tributária que incide sobre nós, cidadãos, agentes econômicos e sobre as empresas. E os efeitos da política fiscal se estendem para além da economia. Vão impactar também a política monetária e a política de crédito, porque os prazos de pagamento dos postos influenciam no fluxo de caixa de nós, agentes econômicos. E, como eu falei, quando o governo gasta mais do que arrecada, ele vai ao endividamento. Ele compete com o setor privado na busca por recursos, por empréstimos. Então, ele prejudica a formação de poupança necessária para os investimentos que são realmente produtivos nas empresas, nos agentes econômicos. Então, o quadro deficitário nas despesas do governo, as receitas e despesas, é um enorme desafio, um enorme obstáculo para o desenvolvimento econômico de um país. O governo pode manipular sua política fiscal para incentivar alguns setores da economia. Como, por exemplo, no passado recente, aqui no Brasil, houve uma redução do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para uma área específica, na produção de automóveis e na produção de eletrodomésticos da linha branca, geladeiras, fogões e etc. Isso serviu para que pudesse baratear o preço desses produtos, favorecendo assim as vendas e o aumento da produção, gerando empregos para esses setores. Então foi uma decisão estratégica do governo para incentivar um determinado setor dentro aí desse contexto da política fiscal. Como se não bastasse todos esses mecanismos de influenciar a economia, o governo também tem em suas mãos a política de rendas, que é um conjunto de medidas que ele adota para controlar a distribuição de renda dentro de uma sociedade. Isso pode envolver as políticas salariais, como, por exemplo, a implementação do salário mínimo, que é determinado pelo governo, as políticas fiscais também ligadas aqui para redistribuir renda, como aumento na alíquota de impostos para os mais ricos, e esse imposto ser destinado a programas sociais de renda para os mais pobres, algumas iniciativas para facilitar o acesso ao emprego, a qualificação profissional, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar de política fiscal, redução do IPI, gerou mais emprego, então impactou também na política de renda e, como eu disse, as próprias transferências de dinheiro diretas por meio dos programas sociais para diminuir a faixa da população que vive na extrema pobreza. A principal função da política de rendas é diminuir a desigualdade no Brasil. Porque o Brasil é um país muito grande, que tem um PIB muito significativo, porém falha na desigualdade social. É uma renda que é gerada mal distribuída. Muito dinheiro fica na mão de poucos e muitas pessoas na linha da pobreza. Espero que tenham aproveitado bem esses conhecimentos, feito as devidas interligações desses conceitos com o cotidiano rural nas atividades do agronegócio. Estou aqui à disposição para eventuais dúvidas, agradeço a atenção dispensada, bons estudos e até a próxima aula.